Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre PSA, planta PSA, planta geradora de oxigênio. Para quem não sabe, PSA é o acrônimo de Pressure Swing Adsorption. É uma coisa que fica fazendo um swing, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, como se estivesse marchando, e é um processo repetitivo e eles têm vários tipos de ciclo, né? E eu estou trazendo aqui um ciclo típico para mostrar para vocês poderem entender. É importante entender que em algumas regiões não existe acesso ao oxigênio. Então a única maneira de você ter isso é através de concentradores portáteis, que é o mesmo processo, ou através de plantas PSA, que se bem gerenciadas, elas podem produzir muito, mas muito mesmo resultado em saúde, porque você pode produzir seu oxigênio, você pode encher o cilindro, você pode melhorar a sua distribuição. E para pessoas mais ousadas ainda tem a produção de nitrogênio, que como vocês vão poder ver, vocês vão poder analisar que é um recurso adicional para quem quer, vamos dizer, monetizar gerando oxigênio. Então, bora rodar a vinheta para a gente começar a entender melhor esse desenho. Bom pessoal, começando aqui o bate-papo, né? Queria falar para vocês que isso aqui é uma experiência nova, um cenário novo, a gente nunca usou esse quadro branco, é difícil iluminar, então deixa seu comentário para nós, ver se você gostou, se entendeu, se ajudou. A gente está testando várias coisas aqui, estamos querendo impulsionar o canal esse ano aqui com mais força para ele crescer mais ainda e bora fazer o vídeo. Então, eu vou usar preto para falar do sistema, para desenhar a parte do sistema, do processo de trabalho. Vou usar o azul para indicar o que é ar, vou usar o verde para indicar o que é oxigênio e vou usar o vermelho para mostrar o que é o nitrogênio nesse processo. Então a primeira coisa que eu vou precisar são válvulas. Por razões aqui de desenho, aqui vai ser a V1, aqui vai ser a V2, aqui vai ser a V3, aqui vai ser a V4, aqui vai ser a V5 e aqui vai ser a V6. Então, fiz uma tabelinha aqui, ó. V1, V3, V5. O que acontece com essas válvulas? Elas estão abertas ou estão fechadas, né? Lembrando, tem vários tipos de válvula, mas essa aqui é válvula on-off, né? Aberta e fechada. E aqui eu vou fazer o que acontece com V2, com V4 e com V6, ok? Então agora eu vou marcar aqui se essas válvulas vão estar abertas ou fechadas. Então, nesse momento, nesse swing 1, vamos dizer assim, né, vou escrever aqui o swing 1, né, o que está acontecendo? V1 vai estar aberta, V3 vai estar fechada e V5 vai estar aberta. Enquanto V2 vai estar fechada, V4 vai estar aberta e V6 vai estar fechada. Então, vamos ver agora o que acontece nesse processo, como que é o caminho, né? Então, você vai ter lá o compressor, comprimiu o ar, tratou o ar, secou, deixou o ar top, sem monóxido, sem dióxido de carbono, e aí o compressor vai fazer o ar fazer esse caminho aqui. V1 está aberto, V2 fechado não pode passar, V3 fechado não pode passar. Ele entra nessa área e aqui, gente, no sistema é onde, no meu esquema aqui, tem a zeolita. E aqui o que acontece, né? Qual que é a reação que acontece? A reação química que acontece é um processo chamado de adsorção, né? Adsorção, ADS, processo de adsorção, onde o nitrogênio se fixa na superfície da zeolita. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter zeolita no meu sistema, mais o que? Olha, vermelho nitrogênio, mais nitrogênio. Portanto, o que está saindo desse reservatório, daqui para fora, eu tenho oxigênio. Ok? Então, vamos ver o que acontece do outro lado. Do outro lado, né, eu tenho a zeolita. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar fazendo uma despressurização. Aqui eu vou ter zeolita menos nitrogênio. Então, esse nitrogênio
por sua vez, ele não pode sair por V6, né? Ele sai por aqui. V3 está fechada. V2, aqui eu tenho o nitrogênio. Então, basicamente é isso. Enquanto aqui eu estou produzindo o oxigênio, nesse ramal eu estou produzindo nitrogênio. Então, tem pessoas que adquirem plantas PSA com interesse no nitrogênio, porque para eu produzir 21 metros cúbicos de oxigênio, nesse processo eu obrigatoriamente produzo pelo menos 78, 79% de nitrogênio. Então, algumas indústrias, é um processo conhecido, é uma tecnologia eficaz, mas para que a gente torne essa tecnologia efetiva, ou seja, para que a gente tenha resultado dela em condição real de uso, a gente precisa desse tipo de conhecimento. E aí você tem que cair na sua PSA, entender quantas válvulas, tem algumas que tem mais válvulas, outras que tem mais válvulas, são vários recursos que você tem que analisar isso antes da compra e conhecer antes da compra. Vamos fazer o seguinte agora nós vamos analisar o que vai acontecer no contrário, vamos fazer o swing 2 para ver como é que é esse processo e fixar a ideia. Então, bora lá. Então vamos fazer agora o swing 2, né? O swing 2. Então lembrando, no ciclo anterior eu tinha aqui a zeolita fixada ao nitrogênio e aqui eu estava tendo a zeolita, o nitrogênio sendo regenerado, a zeolita sendo regenerada, ou seja, o nitrogênio sai da zeolita e eu estava produzindo nitrogênio. Então nesse caso aqui, V1 vai estar fechada, V3 vai estar aberta e V5 vai estar fechada. E do outro lado eu vou ter V2 aberta, V4 fechada e V6 aberta. Então, o que vai acontecer? O ar vai entrar por aqui, V1 está fechada, ele faz esse caminho, sobe lá até o reservatório da zeolita e vem aqui para a zeolita. Então aqui eu começo a ter zeolita mais nitrogênio. E o oxigênio que não se fixou na zeolita, ele vai, o V5 está fechado, aqui eu tenho oxigênio. Ok? E do outro lado, eu tinha zeolita mais nitrogênio, né? Na verdade aqui eu vou ter zeolita menos nitrogênio, só para o nitrogênio, a zeolita está sendo regenerada e o nitrogênio faz esse caminho aqui. De novo está aqui o nitrogênio, que como eu falei, alguns proprietários de plantas PSA produzem o oxigênio, aliás, produzem o oxigênio e produzem o nitrogênio. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, dar uma explicação geral. Comenta aí, me diz se você tem PSA no seu hospital. É importante, né, você saber na sua PSA os tempos de cada, porque é basicamente pressão e tempo. Quanto tempo demora para atingir tal pressão, ou quanto tempo demora para despressurizar. Então, cada uma delas tem um gráfico onde você vai configurar o padrão de funcionamento no CLP adequado, ok? Então, se você gostou, se inscreva, compartilha, deixa um like. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!